entusiasmo. O tema é interessante, o tema em si é interessante, desperta a curiosidade do auditório, mas isso por si só não basta. É extremamente importante que quando a pessoa vá falar em público, seja o primeiro interessado, ou seja, o tema interessante deve ser abordado por um orador interessado, ok? Para que a plateia esteja ligada. E existe uma coisa que é extremamente importante: falar com emoção. Então, este entusiasmo está também ligado à emoção. Mas falar com emoção não é falar de forma emocionada, é falar com vontade, é falar com. Depois, apresentou-se com o rosto apreensivo, pouca simpatia quando podia, sobretudo quando foi fazendo aquelas provocações, sorrir um pouco, por exemplo, apresentar um rosto tal como está a fazer agora, porque tratam-se de provocações, Exato. assim, algumas engraçadas, outras difíceis de se pensar, enfim, uma espécie de ironia no discurso também serviria para ter aquela ligação com o público. Outra questão, eu não sei se é pelo tema, porque estes temas parecem ter início e são difíceis de se concluir. Aliás, é um tema propriamente filosófico, e os temas filosóficos, para serem, não apresentam uma conclusão aparente. Mas ainda assim, quando vamos abordar, independentemente de ser um tema muito mais didático ou muito mais filosófico, é importante termos uma estrutura, ainda que a conclusão não seja propriamente uma conclusão, mas que tenha uma estrutura. Havia momentos que ias para frente e parece que estavas a regressar, e depois, enquanto falavas, não sabíamos. No princípio eu até estava muito atento, ok, consegui perceber que era no princípio, mas então alongaste tanto o princípio, que é a introdução, no caso, a primeira etapa, alongaste tanto o exórdio, que depois deu-nos a entender que já estavas no desenvolvimento, mas não. Depois disseste, voltamos à nossa discussão para pensarmos em torno deste tema. Quer dizer, estava já a desenvolver enquanto falavas, mas depois deste-nos a entender que aquilo era só o começo. Então era necessário deixar claro o início, meio e fim. Início, meio e fim. Estruturar um discurso muito mais estruturado e não esta espécie de vai para frente, depois volta para trás, vai para frente, depois volta para trás. Outra questão que tem sido uma situação muito